Na videoaula de hoje, nós damos início ao nosso novo projeto, que é o tapetão russo oval contemporâneo. Esse tapete aqui, ele é um tapete para as meninas mais experientes aí no crochê. É um tapete mais demorado para você fazer, mas ele compensa muito em ser feito, pois tem um efeito maravilhoso. Se você trabalhar ele com o barbante número 8, você terá um tapete com 1,62 m de comprimento por 1,19 m de largura. Então, apesar de ser um tapete oval, ele é um tapete bem largo. E você precisa de 2,440 kg do barbante número 8 e a agulha de trabalho número 4. Se você estiver trabalhando com o barbante número 12, você vai gastar 2,1 kg do barbante número 12 e ele vai ter 1,86 m de comprimento por 1,31 m de largura. Então, são quase 1,90 m. Você precisa de um espaço bem grande para colocá-lo. Se você quiser essa metragem do tapete maior e na sua cidade você não encontrar o barbante número 12, você pode trabalhar com 2 fios do barbante número 6, que você vai ter esse mesmo efeito aqui de tamanho. A agulha de trabalho para o barbante número 12 é a número 6. Ele tem algumas carreiras que são bem simples, são apenas alças, outras carreiras então um pouquinho mais demoradas, mas o efeito final dele realmente é deslumbrante. Espero que vocês gostem. Antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para você ficar sempre por dentro de tudo que vai acontecendo aqui. E também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. Certinho? Então, vamos começar. Nós vamos começar prendendo o fio na agulha e vou fazer 52 correntes. Feita aqui as 52 correntes, eu vou voltar aqui na terceira corrente, depois da agulha, vou contar aqui 1, 2, 3, nessa terceira corrente, eu vou trabalhar um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo em cada corrente que tenho na base, até chegar na última corrente e volto trabalhando com você. Até agora o nosso trabalho está dessa forma. Eu chego aqui na última corrente de base e vou trabalhar aqui 5 pontos baixos. Então, fiz aqui 3, 4 e 5. Agora, vou voltar aqui na base dos pontos baixos que trabalhei e vou fazer um ponto baixo em cada um deles. Vou prendendo já essa sobra de fio que tenho aqui na base. Então, vai ficando dessa forma. Até chegar aqui no último ponto baixo e volto trabalhando com você. Já chegando aqui no último ponto baixo que tenho na base, eu vou trabalhar nele 4 pontos baixos. 1, 2, 3,
e 4. Venho aqui nessas correntes que viramos aqui o trabalho, nessa última corrente aqui antes do ponto baixo, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Temos aqui finalizada a primeira carreira. Ok? Nesse mesmo espaço que eu estou trabalhando, eu vou subir uma correntinha, nessa corrente aqui de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Agora, vou passar para o ponto baixo, que tenho na base no próximo ponto, e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo em cada ponto que tenho na base, até eu chegar na parte oval aqui do tapete, que é aqui onde eu tenho esses 5 pontos baixos. Então, aqui em cada ponto que tenho na base, eu trabalho novamente um ponto baixo, até chegar aqui nesses 5 pontos baixos. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Nesses 5 pontos baixos, eu vou fazer um aumento. Vou colocar o marcador aqui, para te mostrar como vai ficar. Aqui, ó, são 3, 5. Nesses 5 pontos baixos, eu vou fazer o aumento. Aqui nessa primeira parte, eu já fiz aqui o aumento no primeiro ponto de base, então, até aqui, já, nesses primeiros 2 pontos, já são aqui um aumento. Volto aqui nesse primeiro ponto, desses 4 que fizemos, e vou colocar um marcador aqui também. Então, neles, eu vou trabalhar um aumento em cada um deles. E no restante da carreira, vai ser um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou completar aqui, quando eu chegar aqui no próximo marcador, eu volto trabalhando com você. Já chegando aqui no marcador, então, cheguei aqui nesses 5 pontos que tenho na mesma corrente de base. Então, aqui nesse primeiro ponto, vou trabalhar 2 pontos baixos. Já vou deixar o meu marcador aqui nesse primeiro ponto aqui do aumento, que depois nós vamos fazer um aumento novamente aqui na próxima carreira. Então, agora eu vou fazer no próximo ponto de base, também faço 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, 2 pontos baixos. E no próximo, 2 pontos baixos. Aqui onde eram 5 pontos baixos, passaram a ser 10 pontos baixos aqui na parte oval. No restante, você volta, vira o seu tapete e vai fazer na outra lateral um ponto baixo para cada ponto de base. Quando chega aqui nesse próximo marcador, você vai fazer, entrando aqui já na parte oval, 2 pontos baixos, 2, 2, 2 e 2. São mais 4 vezes, pois nós já iniciamos aqui fazendo o aumento. Então, vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando aqui a carreira, eu vou fazendo aqui o último ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciei, mas apenas na alça de trás. Então, venho aqui na alça de trás e prendo com um ponto baixíssimo. Nós temos aqui a segunda carreira pronta. Para fazer a terceira carreira,
eu vou fazer uma corrente. Nesse primeiro ponto de base, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Eu vou trabalhar essa carreira toda apenas na alça de trás do ponto de base. Vou retirar o meu marcador. No próximo ponto, eu vou fazer apenas um ponto baixo. Eu vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto que tenho na base. Sempre na alcinha de trás do ponto de base, até eu chegar aqui no próximo marcador, que é a próxima parte oval. Chegando aqui no marcador, eu vou retirar aqui o marcador, eu vou fazer aqui nesse primeiro ponto de base, então, da parte oval, 2 pontos baixos. Colocar o marcador de volta aqui para marcar o início dessa parte oval. No próximo ponto de base, eu faço apenas um ponto baixo. No próximo, faço 2 pontos baixos. No próximo, apenas um ponto baixo. No próximo, novamente, vou fazer 2 pontos baixos. Esse aqui já é o nosso terceiro aumento. No próximo ponto de base, apenas um ponto baixo. No próximo, faço 2 pontos baixos. No próximo, apenas um ponto baixo. E no próximo, mais 2 pontos baixos. É o nosso quinto aumento. Então, fizemos aqui 5 aumentos e entre eles sempre um ponto baixo. E no próximo também um ponto baixo. Finalizando aqui a parte oval. Eu vou passar esse marcador aqui para a parte de cima, para marcar o final aqui da parte oval. E agora eu vou trabalhar novamente um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Então, vai ficando assim. Quando eu chegar aqui nesse próximo marcador, eu faço 2 pontos baixos, um ponto baixo, 2 pontos baixos, até eu fazer aqui 4, porque o primeiro eu já iniciei a carreira aqui com um aumento. Então, vou completar aqui, faço depois mais 4 aumentos e volto finalizando a carreira com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo e vou prender com um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou dessa forma. Trabalhamos aqui os pontos baixos apenas na alcinha de trás, então, você tem a sobra de uma alcinha aqui na frente. Para fazer a próxima carreira, eu vou passar para o próximo ponto de base com um ponto baixíssimo. No próximo, também faço um ponto baixíssimo. E no próximo, um ponto baixíssimo. Então, trouxe o meu fio um pouquinho aqui para frente. Eu vou fazer 2 correntes, passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, passo para o próximo ponto de base, faço um outro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Então, aqui eu tenho um bloquinho de 3 pontos altos fechados juntos. Faço 2 correntes de separação, passo para o próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, passo para o próximo ponto de base, faço ponto alto e fecho apenas a primeira laçada, passo para o próximo ponto de base, faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com 4 laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Faço 2 correntes,
e vou trabalhar da mesma forma nos próximos pontos de base. Eu vou fazer sempre um bloquinho de 3 pontos altos, um em cada ponto de base fechado juntos. E entre eles, faço 2 correntes de separação. Vou fazer um total de 17 bloquinhos. Já fiz 3, eu vou fazer mais 14, que eu já vou estar chegando aqui nessa parte oval e volto trabalhando com você. Até agora, nós trabalhamos aqui 17 blocos de 3 pontos altos e entre eles sempre 2 correntes. Eu deixei os marcadores para você perceber que nós já entramos aqui na parte oval. Então, aqui, quando eu cheguei aqui, nesse meu último bloco, já entramos aqui na parte oval. Nessa parte oval, eu vou trabalhar as alças com 3 correntes. Então, eu vou fazer aqui um total de 5 alças, agora de 3 correntes. Até agora, as nossas alças têm sempre 2 correntes. Então, na próxima alça, eu já vou fazer 3 correntes. Eu continuo fazendo o meu bloco normalmente. São sempre 3 pontos altos fechados juntos, um ponto alto em cada ponto de base. Então, aqui agora eu vou fazer a alça novamente de 3 correntes. Faço outro bloco de 3 pontos altos fechados juntos. Novamente, outra alça de 3 correntes. Mais um bloco. Outra alça de 3 correntes. Mais um bloco. Já tô chegando aqui no outro marcador, mas continuo dentro dessa parte oval ainda. Então, aqui eu faço outra alça de 3 correntes. E agora, faço o bloco com 3 pontos altos. Então, aqui nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5 alças de 3 correntes. A partir desse bloco aqui, eu vou contar novamente 17 blocos. Então, volto a trabalhar agora as alças de 2 correntes. Então, faço 2 correntes. Faço outro bloco. 2 correntes. Outro bloco. E você vai fazer dessa mesma forma até nós contarmos novamente aqui 17 blocos. Já aqui no outro marcador, de um marcador ao outro aqui, você na verdade tem novamente 17 blocos, sempre com 2 correntes entre eles. A partir daqui, eu volto para a próxima parte oval, então vou trabalhar novamente as alças com 3 correntes. Então, faço aqui 3 correntes e faço mais um bloco de 3 pontos altos fechados juntos. Novamente, outra alça com 3 correntes e mais um bloco de 3 pontos altos fechados juntos. Outra alça com 3 correntes e depois um bloco de 3 pontos altos fechados juntos. Então, já fizemos aqui 3 alças com 3 correntes. Agora, vou fazer
a quarta alça. Fiz aqui mais 3 correntes e faço o outro bloco. Puxar aqui. Agora, vou fazer 3 correntes e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo em cima aqui desse primeiro bloco que iniciamos. Abri aqui para você ver, então, ficou dessa forma. Eu tenho aqui um total de 42 blocos. Você precisa ter aqui 42 blocos. Então, com os nossos 42 blocos aqui prontos, eu vou pegar o meu marcador e vou colocar aqui, marcando essas alças que eu tenho de 3 correntes. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 alças. Aqui em uma das partes ovais. Na outra parte, eu também tenho aqui 5 alças. 1, 2, 3, 4, 5. Que nós vamos fazer blocos agora dentro dessas alças, mas quando eu chegar aqui na parte oval, nós vamos fazer diferente do que aqui da parte reta do tapete. Então, já vou deixar marcado aqui onde iniciam e finalizam aqui as minhas alças de 5 correntes, ok? Então, aqui nós finalizamos a carreira de número 4. Vamos agora fazer a carreira de número 5. Essa próxima carreira é bem simples de fazer. Nós vamos passar aqui para dentro da alça, fazendo um ponto baixíssimo. Vou subir aqui 3 correntes para dar altura de um ponto alto. E vou trabalhar mais 2 pontos altos. Eu vou passar para a próxima alça e vou fazer 3 pontos altos. Passo para a próxima alça e faço 3 pontos altos. Então, em cada alça que você tem de 2 correntes, você vai trabalhar 3 pontos altos. Quando você chegar nessas alças aqui de 3 correntes, você vai trabalhar 5 pontos altos em cada uma delas. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. 5 alças de 5 pontos altos, aqui em uma parte oval, na próxima parte oval também são 5 alças com 5 pontos altos. No restante do tapete, você vai fazer sempre 3 pontos altos em cada alça de 2 correntes, como estamos fazendo aqui. Então, eu vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Então, eu vou trabalhar em cada alça de 2 correntes que tenho na base, eu vou fazer sempre 3 pontos altos. Nessas alças aqui da parte oval, que eu tenho 3 correntes, eu vou trabalhar em 4 delas, eu vou fazer 5 pontos altos. Na última, eu vou trabalhar apenas 4 pontos altos. Então, nessa última aqui da parte oval, eu vou colocar aqui um segundo marcador para depois eu não esquecer, que aqui eu vou fazer 4 pontos altos. Então, eu venho trabalhando sempre 3 pontos altos em cada alça que tenho na base. Quando eu chego na parte oval, onde eu tenho aqui o marcador,
que são essas alças de 3 correntes, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 alças com 5 pontos altos. Nessa quinta alça, eu trabalho apenas 4 pontos altos. Depois, volto a fazer 3 pontos altos em cada alça que tenho na base de 2 correntes. Quando chego aqui na parte oval, onde eu tenho as 3 correntes, eu trabalho 1, 2, 3, 4 alças com 5 pontos altos. E nessa última alça, eu vou fazer apenas 4 pontos altos. Então, vou deixar um outro marcador aqui, para eu saber que eu tenho 2 alças com 4 pontos altos, 4 alças aqui com 5 pontos altos, 4 alças aqui com 5 pontos altos. O restante do tapete vão ser sempre alças com 3 pontos altos. Eu vou completar toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo nessa terceira corrente que iniciei. Então, finalizamos aqui a carreira de número 5. Para fazer a próxima carreira, que será agora a carreira de número 6, eu vou passar para o próximo ponto de base, fazendo aqui um ponto baixíssimo, faço uma corrente e no mesmo ponto de base, faço aqui um ponto baixo. Então, fiz um ponto baixo nesse ponto do meio do bloquinho aqui de 3 pontos altos, ok? Agora, nós vamos trabalhar uma carreira toda em alças. Eu vou fazer 3 correntes, salto 2 pontos de base, no próximo, eu prendo com um ponto baixo. 3 correntes, salto 2 pontos de base, no próximo prendo com um ponto baixo. 3 correntes, salto 2 pontos de base, no próximo prendo com um ponto baixo. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Por toda a parte reta, os seus pontos baixos vão ficar aqui sempre nesse ponto do meio, aqui do bloquinho de 3 pontos altos. Quando você chega aqui na parte oval, você vai continuar trabalhando da mesma forma. Faz um ponto baixo, 3 correntes, salta 2 pontos de base e depois um ponto baixo. 3 correntes, salta 2 pontos de base e depois um ponto baixo. A sequência da distância aqui dos pontos de base vai ser sempre a mesma. Eu vou fazer a mesma sequência aqui por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciei. Então, nós temos aqui um total de 48 Antes de começarmos a 7ª carreira, eu vou fazer uma marcação aqui nessa parte oval. Então, nessa alça, eu tenho aqui o primeiro bloquinho de 5 pontos altos. Nessa alça aqui, antes de entrar no bloquinho, eu vou colocar um marcador. Eu vou marcar aqui um total de 9 alças nessa parte oval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nessa próxima alça aqui, eu vou marcar aqui, então, 9 alças. Vou aqui nessa próxima parte oval e faço a mesma coisa. Nessa alcinha aqui, antes do bloco de 5 pontos altos, aqui eu vou colocar uma marcação. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alças. Aqui eu já nem vou colocar o marcador, porque eu já vou começar a trabalhar na próxima alça. Mas se você não quiser se confundir, vamos colocar aqui um marcador, para você entender o que nós vamos fazer agora.
Nessas 9 alças que nós marcamos, eu vou trabalhar 3 pontos baixos em cada uma delas. E nas outras, nós vamos fazer sempre 2 pontos baixos. Essa próxima carreira, que é a 7ª carreira, é uma carreira mais trabalhosa, mas quando chegar aqui, você já sabe que você vai trabalhar 3 pontos baixos. Então, para iniciar a 7ª carreira, eu vou passar aqui já para a próxima alça, fazendo apenas 2 pontos baixos. Vou fazer 2 laçadas na agulha, vou trabalhar agora com pontos altos duplos em relevo. Então, eu venho aqui nessa 5ª carreira, que é onde eu tenho aqui os bloquinhos. Nesse primeiro bloquinho aqui que iniciamos, é fácil de você identificá-lo, porque aqui nós temos as correntinhas iniciais, então o bloquinho fica diferente dos outros. No terceiro ponto de base do bloquinho da 5ª carreira, eu vou fazer os pontos altos em relevo, sempre usando como base agora essa 5ª carreira. Então, aqui nesse terceiro ponto alto que iniciamos a 5ª carreira, eu vou fazer aqui um ponto alto em relevo, um ponto alto duplo em relevo. Então, aqui eu tenho 2 laçadas na agulha, passo a minha agulha aqui por trás do ponto, conduzo o fio, fecho aqui 2 laçadas, faço mais uma, fecho 2. Eu vou deixar a outra laçada aberta aqui na agulha. Faço novamente 2 laçadas. Eu vou saltar aqui o próximo bloco. Salto, então, aqui 3 pontos de base. No próximo bloco, no primeiro ponto de base, eu vou fazer aqui o outro ponto alto em relevo. Ponto alto duplo em relevo. Então, fechei aqui as primeiras laçadas, a última ficou na agulha, faço mais uma laçada e fecho todos juntos. Então, fiquei com o bloco vazio aqui no meio. Agora, vou prender com 2 pontos baixos na próxima alça que tenho na base. Vou fazer 2 laçadas na agulha. Vou nesse bloco aqui que ficou vazio, no terceiro ponto de base dele, e vou fazer aqui um ponto alto duplo em relevo, deixando a última laçada aberta. Faço mais 2 laçadas, salto aqui 2 pontos na base, os pontos que estão vazios, porque aqui nesse aqui eu já tenho um ponto alto duplo em relevo preso aqui nesse ponto alto. Então, vou soltar sempre 2 pontos aqui vazios, vou para o próximo bloco, então, nesse primeiro ponto de base dele, eu faço aqui o outro ponto alto duplo em relevo. Deixo a última laçada aberta, fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais um e fecho todos juntos. Passo para a próxima alça e prendo com 2 pontos baixos. Faço novamente 2 laçadas na agulha, volto nesse bloco aqui que ficou com 2 pontos vazios. Eu venho aqui nesse último ponto de base dele e faço o ponto alto duplo em relevo. Deixo a última laçada vazia na agulha. Faço mais 2 laçadas, salto 2 pontos vazios na base, passo então para o próximo bloco e prendo aqui o meu próximo ponto alto duplo em relevo. Então, fiquei aqui com 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. Você vai observando que os pontos do meio dos blocos vão ficando vazios. Vai formando um zigue-zague aqui, sempre no último
sempre aqui no último ponto de base do outro bloco e no primeiro também. Eles vão ficando cruzados aqui, mas o ponto do meio dos blocos é que vão ficando vazios. Vou fazer mais para você ver. Eu passo para a próxima alça e faço 2 pontos baixos. Faço 2 laçadas na agulha, volto no outro bloco lá de trás, que ficaram aqui com os 2 pontos vazios. Eu vou no último ponto de base e faço o meu ponto alto duplo em relevo, deixando a primeira laçada, a última laçada na agulha. Faço 2 laçadas na agulha, salto 2 pontos de base vazios. Vou pro terceiro aqui, então, já do próximo bloco. E faço outro ponto alto duplo em relevo. Deixo a última laçada aqui na agulha. Fico com 3 laçadas na agulha. Faço mais um e prendo todos juntos. Passo para a próxima alça. E faço 2 pontos baixos. Novamente, 2 laçadas na agulha. Venho aqui nesses 2 pontos altos que ficaram vazios aqui do bloco. O do meio sempre vai ficar vazio, eu vou aqui no último e faço ponto alto duplo em relevo, deixando a última laçada aqui na agulha. Faço mais 2 laçadas, salto 2 pontos de base. No próximo, eu faço outro ponto alto duplo em relevo. Deixando a última laçada na agulha, fico com 3 laçadas na agulha, faço mais uma, fecho todos juntos e prendo na próxima alça com mais 2 pontos baixos. Então, vai ficando dessa forma. Parece um pouquinho complicado, mas quando você pega o ritmo, você vai ver que, na verdade, é bem fácil. Então, você vai observando, tirando esses 2 blocos aqui, que quando nós finalizarmos a carreira, nós vamos voltar e trabalhar aqui nesses pontos dele. Então, a partir do terceiro bloco da 5ª carreira, você vai observando que vai ficando vazio sempre aqui esse ponto do meio. Então, eu tenho um ponto alto duplo aqui nesse primeiro ponto do bloco e no último também. E fica vazio sempre aqui o do meio. Então, vai ficando assim. Ok? Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. Então, aqui, a distância dos pontos altos duplos, você sempre vai saltar aqui 2 pontos. Volta nesses 2 que vão ficando vazios para trás e trabalha aqui nesse, então, entre o pezinho aqui de um ponto alto duplo e o outro sempre vai ficar um ponto aqui no meio. Quando você chega aqui na parte oval, aqui na 5ª carreira, a sequência é sempre a mesma. A diferença é apenas aqui nas alças, por isso que nós marcamos aqui 9 alças. Porque em vez de você prender com apenas 2 pontos baixos, nessas 9 alças, você vai trabalhar sempre 3 pontos baixos. Eu vou completar até aqui e volto já nesse marcador aqui, te mostrando como é que eu vou fazer aqui para não ter nenhuma dúvida. Chegando aqui já no marcador, então até agora o trabalho está dessa forma. Ok? Antes, então, do marcador, eu continuei fazendo aqui os 2 pontos baixos. Então, chegando já depois no marcador, nós vamos começar a fazer 3 pontos baixos nessas próximas 9 alças. Então, eu vou fazer aqui os meus pontos altos duplos, sempre trabalhando a mesma sequência. Então, fiz as 2 laçadas aqui na agulha, volto nesse bloquinho que ficaram os 2 pontos vazios no último ponto.
eu faço aqui o primeiro ponto alto duplo em relevo, deixando a primeira laçada aberta na agulha. Faço 2 laçadas, vou saltar 2 pontos aqui vazios, passo para o próximo e trabalho aqui o segundo ponto alto duplo. Fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. Então, cheguei aqui na alça onde eu tenho o marcador. Vou tirar o meu marcador daqui. E a partir daqui, eu vou fazer 3 pontos baixos nas alças. Faço as 2 laçadas na agulha. Volto aqui nesse bloco, que ficaram os 2 pontos altos vazios. E faço o próximo ponto alto duplo em relevo. Deixo a última laçada aberta, faço as 2 laçadas, que você vai observar que nós já estamos no bloco de 5 pontos altos. Então, neles, você vai fazer da mesma forma. Salta 2 pontos aqui vazios na base, passa para o terceiro e faz o seu segundo ponto alto duplo em relevo. Fecha junto com o outro ponto alto duplo, passa para a próxima alça e faz 3 pontos baixos. Vou fazer mais uma vez, faz as 2 laçadas, volta aqui na base, onde ficaram 2 pontos altos vazios. Você vai aqui no segundo e faz o primeiro ponto alto duplo em relevo. Faz 2 laçadas na agulha, salta 2 pontos vazios na base. No terceiro, você faz o seu ponto alto duplo em relevo, fecha com outro ponto alto duplo que já estava aberto, passa para a alça e faz 3 pontos baixos. Então, a sequência aqui, depois que você tiver trabalhado todos os seus pontos aqui em relevo, que vão formando aqui o zigue-zague do trabalho, você já não vai perceber mais onde eram blocos de 3 pontos altos ou onde eram blocos de 5 pontos altos. Vai ficar aqui sempre a mesma sequência. É a mesma distância que vai ficar aqui dos pontos altos duplos em relevo, ok? Eu vou completar toda a carreira, então aqui até o marcador, você vai trabalhando sempre 3 pontos baixos aqui nas alças. Depois, volta a fazer alças com 2 pontos baixos e aqui com 3 pontos baixos na outra parte oval. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você. Já chegando aqui na última alça, onde eu tenho aqui o último marcador, eu vou tirar aqui o marcador, faço os 3 pontos baixos, faço as 2 laçadas, volto aqui nesse bloco, onde ficaram ainda aqui 2 pontos altos aqui na base, vazios. Eu deixo o ponto alto aqui do meio, vou nesse terceiro aqui, faço ponto alto duplo em relevo, deixo aqui a última laçada aberta, faço mais 2 laçadas na agulha, venho aqui nesse segundo bloco de onde nós começamos a trabalhar, eu salto aqui esses 2 pontos de base, vou aqui no último e faço aqui o ponto alto, o ponto duplo em relevo. Fecho aqui no outro ponto da base. Fechei aqui, então, os 2 últimos pontos altos duplos em relevo. Venho agora aqui
Nesses primeiros 2 pontos baixos, vou aqui no primeiro ponto baixo dessa primeira alça que iniciamos e prendo com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. No meio aqui de cada bloquinho, você ficou com um ponto alto, vazio aqui no meio, aqui dos zigue-zagues. Ok? Vou abrir aqui para você ver como ficou. Então, finalizamos aqui a 7ª carreira. Para fazer a 8ª carreira, eu vou trabalhar um ponto baixo em cada ponto que tenho na base. Então, aqui eu vou fazer uma corrente nesse mesmo ponto de base, trabalho um ponto baixo, passo para o próximo, faço um ponto baixo. Aqui, onde nós finalizamos também aqui os 2 pontos altos duplos em relevo fechados juntos, aqui também você vai fazer um ponto baixo. Então, vai trabalhar um ponto baixo em cada ponto que tem na base. Então, vai ficando dessa forma. Quando você chegar aqui na parte oval, nessa primeira alça aqui, onde você tem aqui os três pontos baixos, tem aqui 3 pontos baixos, depois na próxima alça 3 pontos baixos também. Eu vou colocar um marcador aqui no início aqui da parte oval, que eu vou depois trabalhar aqui com você. Aqui, né, por toda essa parte reta, eu vou trabalhando sempre um ponto baixo para cada ponto de base. Então, trabalhado aqui na parte reta, ficou dessa forma. Aqui, quando você entra aqui na parte oval, a partir do 8º ponto de base, eu vou fazer um aumento. Então, aqui você tem 3 pontos aqui dentro de cada alcinha, depois um ponto. Então, vamos fazer essa primeira alça aqui, depois essa aqui também. No 8º ponto, que vai ser nesse aqui, em cima desse segundo ponto alto duplo, cruzado aqui, é que nós vamos fazer o aumento. Então, aqui... Lembrando que é a partir da primeira alça com 3 pontos baixos. No 8º ponto é que nós vamos fazer o primeiro aumento. Então, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nesse 8º ponto eu vou fazer um aumento. Então, aqui eu faço 2 pontos baixos. Agora, eu faço 3 pontos baixos e depois eu faço um segundo aumento. Então, fiz aqui 3 pontos baixos e agora faço aqui um segundo aumento. Faço mais 3 pontos baixos. E depois, no próximo, faço aqui o terceiro aumento. Nós vamos fazer um total de 6 aumentos aqui na parte oval. Então, depois faço novamente 3 pontos baixos, sempre um ponto baixo para cada ponto de base. E agora, no próximo ponto, eu faço aqui o 4º aumento. Depois, faço novamente 3 pontos baixos. E depois eu vou fazer o 5º aumento. Agora eu faço os mais 3 pontos baixos. E agora eu faço o 6º aumento. Então, feito aqui esses 6 aumentos, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, até você chegar aqui na próxima parte oval. Passa aqui a primeira alcinha, na segunda alça, nesse ponto V aqui, que são os 2 pontos altos duplos fechados juntos,
é aqui que você vai começar a fazer aqui o primeiro aumento. Então, faz um aumento, depois faz 3 pontos baixos e depois outro aumento. 3 pontos baixos e depois o aumento. Serão 6 aumentos ao todo. Então, vou completar a carreira e volto com você já finalizando a carreira. Faço aqui o último ponto baixo e depois um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que iniciei. Então, ficou dessa forma. Nós fizemos uma carreira toda em pontos baixos e aqui na parte oval nós fizemos 6 aumentos aqui nessa lateral, 6 aumentos nessa outra lateral. Para começar agora a carreira de número 9, eu vou passar para o próximo ponto de base fazendo um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto. No próximo ponto de base, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, feito aqui o primeiro bloquinho de 2 pontos altos, essas primeiras 3 correntes equivalem a um ponto alto, eu vou fazer 2 laçadas na agulha, volto aqui no ponto de trás, antes do bloquinho, passo a minha agulha aqui de trás para frente e vou fazer um ponto alto duplo. Então, fica dessa forma, formando um X aqui. Salto o próximo ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto. E depois faço mais um ponto alto. Então, fiz novamente um bloquinho de 2 pontos altos. Faço 2 laçadas na agulha, volto aqui no ponto que eu deixei vazio na base, passo a minha agulha de trás para frente e formo aqui o ponto alto duplo. Formando aqui o meu bloquinho de X. Vou fazer novamente. Salto um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto, no próximo mais um ponto alto. Faço 2 laçadas na agulha, volto nesse ponto na base que deixei vazio, passo a minha agulha de trás para frente e formo aqui o ponto alto duplo atravessado. Então, vai ficando assim. Você vai perceber que o nosso ponto alto duplo atravessado fica na mesma direção aqui dos outros pontos altos duplos que temos na 7ª carreira. Então, fica assim. Vou fazer mais uma vez, faço a laçada, salto um ponto de base, no próximo faço um ponto alto, no próximo mais um ponto alto. Faço 2 laçadas, volto nesse ponto que ficou vazio, aqui de trás para frente, e faço um ponto alto duplo atravessado. Eu vou fazer 20 bloquinhos desses, já fiz aqui 4, vou fazer mais 16 até chegar mais ou menos aqui no meio da minha parte oval do tapete e volto trabalhando com você. Feito aqui os primeiros 20 blocos, eu já cheguei aqui nessa parte de cima da parte oval. A partir daqui, eu vou fazer 4 correntes entre os blocos. Então, a partir do bloco número 20, eu vou fazer uma corrente de separação. E agora, continuo trabalhando o bloco normalmente. Passo para o próximo ponto de base, faço o ponto alto. No próximo também faço o ponto alto. E agora volto aqui no ponto que ficou vazio e faço ponto alto duplo atravessado. Feito o bloco, agora eu faço uma outra corrente. Salto o próximo ponto de base e no próximo.
Eu faço ponto alto, no próximo também um ponto alto. Faço as 2 laçadas na agulha, volto nesse ponto que ficou vazio na base e faço o ponto alto duplo atravessado. Depois aqui eu faço novamente uma corrente. Então, já fiz 3 correntes. Salto um ponto de base, no próximo, faço o ponto alto e no próximo, um ponto alto. As 2 laçadas, volto no ponto que ficou vazio e faço o ponto alto duplo atravessado. Agora, eu faço mais uma corrente. Então, já foram 4 correntes de aumento aqui nessa lateral. Agora, eu vou voltar a fazer os blocos com ponto alto duplo atravessado e já não faço corrente entre eles. A partir aqui dessa última corrente que você fez de aumento, você vai fazer 26 blocos X como esse, já fizemos 2. Eu vou fazer mais 24. Quando eu chego aqui, eu trabalho o bloco, uma corrente, o bloco, uma corrente. Vou fazer isso tendo aqui 4 correntes de aumento e depois eu completo aqui até chegar nesse primeiro bloco. Então, são 4 correntes de aumento aqui, como fizemos aqui, e o resto sempre os blocos, 2 pontos altos com um ponto alto duplo atravessado. Eu vou completar a carreira e volto finalizando com você.